mas tive 74% de aproveitamento. Independente da decisão da diretoria, independente da minha decisão, aí eu te pergunto, um treinador com 74% de aproveitamento, ele é avaliado por uma seleção brasileira por causa que ele perdeu um título? Quanto faltou e o que aconteceu ali para que esse acordo fosse desfeito, talvez de última hora, ou o que faltou com o Corinthians? Bom dia, boa tarde, boa noite. Leitoras e leitores de Placar, estamos aqui com um personagem que não é nenhum convidado da Placar, é da casa praticamente, né? Como ele estava falando aqui antes da entrevista começar, vendeu muita Placar já, o Renato Gaúcho, personagem histórico aí das nossas páginas. Vamos começar a entrevista, Renato. Primeiramente, boa tarde, obrigado por atender a gente. Boa tarde. A gente queria começar falando desse momento atual do Grêmio, desse seu retorno ao Grêmio. Você, na passagem anterior, por muitos anos, você defendeu que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil. Por 2 anos e meio ali você sustentou que o Grêmio era o melhor time do Brasil, que com você praticava o melhor futebol. Como que você vê a atual fase do Grêmio, né? Você acha que é um momento diferente, que é um momento semelhante? Uma projeção aí dessa sua passagem nova pelo Grêmio. Bom, na época eu falava, porque na minha cabeça o Grêmio jogava, e não só eu falava, né? Mas a maior parte da imprensa do Brasil falava que o Grêmio apresentava o melhor futebol do Brasil naquela época. Hoje em dia, lógico que o momento é totalmente diferente. Por que o momento é totalmente diferente? Porque o Grêmio está retornando à Série A, depois de ter disputado o ano passado a Série B. O Grêmio praticamente esse ano aqui contratou mais de 10 jogadores, saíram mais de 10 jogadores também. Quer dizer, em pouco tempo a gente já conseguiu mudar um pouco mais a imagem do clube, porque é um clube que veio da segunda divisão, um clube que trocou praticamente 70% do grupo. E nós disputamos 2 títulos esse ano e nós ganhamos os 2. Muita gente fala assim, mas a Copa, o Campeonato Estadual, mas perde para você ver. E nós tínhamos adversários e nós ganhamos. E contratamos com jogadores, com o clube passando por um momento muito difícil financeiramente. E a gente procurou trazer os jogadores certos, acredito que a gente fez grandes contratações e em pouco tempo a gente já conseguiu um patamar para o clube bem diferente daquele que ele vinha. Falta muita coisa, é óbvio que falta muita coisa, mas acredito que não vai ser também da noite para o dia que nós vamos mudar tudo, mas eu acho que nós mudamos muita coisa em pouco tempo esse ano aqui. Renato, eu assisti a sua coletiva pós-jogo, né, contra o Red Bull, e tem um momento lá que, óbvio, né, ficou marcado, já te perguntaram, né, estão te perguntando muito, que foi o momento sincero, né, ao melhor estilo Renato, de falar que o time naquele momento, não compete por título, né, nem no Brasileirão e nem na Copa do Brasil. E lógico que, né, foi resgatado, né, aí começa a história, a repercussão da internet, tudo mais, resgatam ali uma frase, pinçam uma frase sua depois do gauchão, dizendo que não, que o Grêmio usa, e eu sei que você não volta com relação a isso, você não vai voltar atrás, você tem ali uma boa explicação para essas 2 avaliações. Eu queria entender qual né, e por que você resolveu expor, né, você que costuma muitas vezes blindar jogadores, blindar o elenco, resolveu expor essa situação aí para o torcedor. Blindar, eu sempre vou blindar o meu grupo de todas as formas, dentro e fora do campo. Ganhamos o estadual, falei, o Grêmio não fica devendo para ninguém. Nós tínhamos 2 planos. Nós tínhamos o plano que a gente joga atualmente com jogadores inteligentes, jogadores que não são tão rápidos, mas a gente fica bastante com a posse de bola, que eu gosto, entendeu? E nós tínhamos o Ferreirinha em alguns jogos no início do ano, que nós tínhamos o plano B, que é a velocidade. Hoje em dia você pega qualquer equipe do futebol brasileiro, você tem no mínimo 2 jogadores rápidos. No mínimo. O Grêmio não tem esses jogadores. Nós estamos formando hoje o Zinho, que é um jogador jovem, a gente está lapidando ele, mas eu gosto da velocidade. E formei vários jogadores rápidos pelos lados, que foram vendidos, inclusive, e hoje em dia a velocidade do futebol é fundamental. Então, no momento que eu falei que o Grêmio estava, porque o Grêmio estava, inclusive, com todos os jogadores à disposição. Nós temos hoje, o departamento médico do Grêmio é lotado. Então, no momento que você não tem esses jogadores e não tem, no momento, esse jogador de velocidade, fica difícil para você competir.
com os outros grandes do futebol brasileiro. Eu não tiro uma palavra sequer lá atrás e nem agora. Agora, eu penso grande, o Grêmio é grande. Para a gente brigar por títulos, a gente precisa estar sempre com um plantel cada vez mais forte. Então, o que é um plantel mais forte? É você ter essas opções. De ter a posse de bola, que eu gosto, mesmo com jogador de velocidade. Mas ter essas duas opções para que eu possa variar durante uma partida, para ver o que eu preciso, o que o adversário está me projetando. E seja jogo dentro de casa, seja fora, essa velocidade ela é fundamental. Eu falei isso porque há 2 meses atrás, eu tive essa reunião com o presidente, e o presidente é uma pessoa sensacional, eu conheço o presidente há vários anos, como o meu vice-presidente Paulo, o meu diretor Antônio, o nosso executivo Luiz Wagner, a gente troca bastante ideias. E a gente quer um Grêmio forte. É por isso que eu falei no início da entrevista, não vai ser da noite para o dia. Mas daqui a pouco vai ter a abertura da janela. E eu converso bastante com eles. Eu troco bastante ideias com eles. Então eu coloco, olha, a gente precisa de velocidade. A gente tem um bom plantel, mas eu preciso de opções de velocidade. Então, essa velocidade que eu tanto falo, para a gente brigar mesmo lá em cima, eu tenho que ter essas opções. E daqui a pouco a janela vai ser aberta. E aí, aí é com eles. O Grêmio está passando por um momento difícil financeiramente. Não é só o Grêmio, a maioria dos clubes brasileiros. Mas, tá aí. Vamos brigar por coisa grande? Vamos. A gente precisa fortalecer ainda mais o nosso grupo. Entendo a parte financeira, entendo que em pouco tempo a gente já fez muita coisa. Mas eu, quando disputo um campeonato, uma competição, eu quero ganhar. Mas para isso você tem que estar com um grupo forte, entendeu? Hoje o Grêmio, em relação até o campeonato estadual, caiu um pouco por quê? Você vai lá, eu procuro brincar todo dia que eu chego lá e falo, isso aqui parece hospital de guerra. Não tem maca suficiente, é muita gente no departamento médico. Então fica difícil hoje em dia você competir, mas daqui a pouco vai estar todo mundo de volta. E aí eu sou chato com o presidente, sou chato com a diretoria, eu sou mesmo. Eu fico no ouvido desse. Tem que trazer, tem que dar um jeito. É com vocês. Se vão trazer ou não, eles que mandam no clube. Aí já é coisa. Agora, em cima de tudo isso, só para acabar, mesmo com todos esses problemas, o Grêmio é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. E tem os 2 títulos que você mencionou no começo. Temos os 2 títulos e o Grêmio é o 7º do Brasileiro. E esse negócio de blindar jogador que o Klaus mencionou é um negócio que você mesmo fala e é uma das suas marcas, assim, vamos dizer, né? Você é conhecido por isso, né? De proteger sempre o grupo, de gerir muito bem o grupo. E a gente tem visto nos últimos anos uma geração nova de treinadores surgindo que muitas vezes eles têm o conhecimento, eles têm o estudo, eles sabem dar treino, o conteúdo de treino deles é elogiado internamente e às vezes falta essa parte de gerir o grupo, de saber lidar com o jogador. São coisas que a gente, no meio do futebol, acaba escutando na avaliação interna desses treinadores, né? Quantos por cento, assim, você diria que o trabalho do treinador brasileiro hoje é gestão de pessoas mesmo e o quanto é uma parte de futebol mesmo? No futebol, são 2 coisas fundamentais. É saber gerir o grupo e entender de futebol. Se você tiver só uma, você vai ficar no caminho. Você tem que ter as 2. Pode ter certeza. E olha, muita gente acha, o cara tem que entender, sim, tem que entender de futebol, sim, mas gerir um grupo não é nada fácil. É mais difícil? É mais difícil, entendeu? Eu acho que se você não souber gerir um grupo, você não vai tirar muita coisa do grupo. Você pode, no início, vai tentar, mas com o tempo vai te desgastando. E isso, para o treinador, é fundamental. Você saber gerir o grupo. Uma hora vai... O cara de ouvir o treinador. Vai estourar, uma hora vai ter um conflito. Vai ter um conflito. Você tem que ter. Eu costumo falar, o treinador é um pouco diferente, mas é o pai de família com 4, 5 filhos. Se você não souber gerir esses filhos, vai ter conflito já. E no futebol, imagina, 30 caras. Se você não souber levar esses caras, e isso é fundamental. É fundamental para o futebol. É o principal que o treinador precisa ter? É o principal. Mais até do que... Mais até do que entender de futebol. Entendi. Você tem que ter as 2 coisas. Sim. Até porque o cara vai dar, esse cara sabe gerir o grupo, mas ele não ensina nada, ele não me mostra nada. O jogador também... Você tem que entender. Mas não adianta, você pode entender e aí você não sabe gerir o grupo. E aí você vai ter conflito com eles. Tem a questão do caso do Diego Souza, né? Que você ia contar. Sim, eu conversei com o Diego no ano passado e aí eu perguntei para ele se ele desejava ser treinador.
E aí ele falou, quero ser um Renato. Aí eu achei legal, eu falei, mas por quê? Né? Natural, né, a pergunta. Ele falou, porque o Renato é olho no olho, ele não é politicamente correto. E você pega um treinador, um jogador seu, né, que se espelha no treinador e que tem uma história, e ele começa a contar a história, dizendo que ele estava lá, já estava de férias, estava no Rio de Janeiro, já, olha, 20 e poucos dias sem jogar, acho que eu vou parar. Aí o Renato liga e fala, só vem, pronto. E aí vem a questão da gestão, de você pegar um jogador, né, um jogador que desacreditado, estava passagens, né, ruins, abaixo, no Botafogo, no São Paulo, mas que sabe jogar, que todo mundo conhece, que tecnicamente é brilhante muitas vezes. E um treinador que acredita e que bate no peito e fala, pode trazer que eu recupero. Então, essa questão engloba, né, aquilo que você acabou, a ferida que você acabou de tocar, de que as relações pessoais, o controle, a gestão do grupo, está acima até do que a parte do estudo, né, que muitas vezes você até foi criticado, tomou porrada por isso, né, de falar que quem precisa estudar, estuda, mas quem precisa, eu no caso vou para a praia, né, tá tudo bem comigo, eu vou curtir. Em cima disso do Diego, eu acho que é fundamental você saber gerir o grupo e passar a confiança para o jogador, entendeu? É fundamental. Eu vou mais além, em 2017, 2018, onde o Grêmio jogou, na minha opinião, por um bom tempo o melhor futebol do Brasil, jogadores totalmente desacreditados, chegaram no Grêmio, eu trouxe eles para o Grêmio, muita gente, mas esse aqui já não rende mais, tipo o Diego, que foi criticado, Jael, Léo Moura, Cortez, entendeu? E nós somos campeões. Entendeu? Então é fundamental você fazer. Eu costumo falar o seguinte: eu tiro do jogador muita coisa que nem ele sabe o que ele tem. Nem ele sabe. Eu faço ele acreditar nas minhas palavras. Eu faço com que ele se sinta assim, útil. Caramba, eu não sabia que eu tinha esse potencial todo. E eu tenho esse cara dentro do campo. Renato, em cima desse time que você falou de 2017, 2018, que ganhou os títulos importantíssimos pelo Grêmio, tem dois casos aí que chamam a atenção pela carreira deles depois do Grêmio, que são o Luan e o Arthur. São dois caras que a gente esperava muito, né? Esperava participação em Copa do Mundo, Seleção Brasileira. No caso do Arthur, ele chegou a ter oportunidade no Barcelona, na Juventus. O Luan não joga no Corinthians, tem mais de um ano que não entra em campo. O Arthur também foi para o Liverpool emprestado, não conseguiu entrar em forma, teve problema de lesão, mas já há alguns anos já com esses problemas. Foi na Juventus, também não jogou. Como você acompanhou a carreira deles, você tem visto, você tem um carinho especial por eles. Sim. Como que você vê os caminhos que as carreiras deles tomaram e por que você acha que aconteceu isso? Mas aí é aquilo que eu falo, saber gerir o grupo, você saber controlar esses caras. Comigo, no bom sentido, era no chicote. Tem as regras. Faltou, então, um cara que soubesse. Tem as regras. Tinha cartilha. Exatamente. Hoje em dia, se você faz essa pesquisa nos clubes, eu garanto para vocês que, no mínimo, tem 80% dos clubes que não tem caixinha. Comigo tem caixinha. Os caras, mas é caixinha. Você tem o controle do grupo. No peso, nas atitudes, entendeu? O cara não pode pisar na bola. Se pisar na bola, ele é multado. E o dinheiro não vem para mim, o dinheiro não vai para o clube. O dinheiro é deles. Eles abrem uma conta no banco e o jogador tira onda com os outros. Quanto mais dinheiro você der, problema é seu. No final do ano, eles fazem o churrasco deles, dão para os funcionários, dividem entre eles. O dinheiro é deles. Agora, a coisa anda. Eles têm que estar lá, a cartilha deles tem que estar lá 1 hora antes do treino começar, eles têm que estar no peso, o celular em determinadas horas, regras para todo mundo. Por quê? Porque qualquer empresa tem regras. Eu falo para eles, por que você acha que só no futebol tem? Não tem a regra no futebol para você ver o que acontece. Vira o navio sem comandante. E aí você chega lá no teu horário para treinar, o teu companheiro chega 15 minutos depois, outro chega meia hora depois, outro chega 10 minutos depois, outro chega 5 minutos depois, o outro nem vem. Você acha isso maneiro? Não pode ser. Mas aí que eu falo, tem a cartilha, tem a multa. Aí se encaixa. O Luan fazia as paradas dele, mas comigo ele andava na linha, que eu cobrava dele. Eu cobrava mesmo. O Luan, puta no garoto. Eu adoro aquele garoto, como eu adoro o Arthur, como eu adoro todos eles. Então eu nunca tive problema com jogador nenhum. Mas uma coisa é você dar uma certa liberdade, saber cobrar do cara, saber levar o cara. Aí que eu entro no saber gerir o grupo, entendeu? Aí, não sei o que aconteceu no Corinthians, não sei o que aconteceu com o Arthur lá fora, mas é você saber levar o cara, entendeu? É uma coisa que
essa cartilha, essa caixinha, que são medidas disciplinares que você coloca, pode até ser visto por algumas pessoas como uma coisa antiquada, né? Uma coisa que não é mais moderna no futebol. Moderno então é o cara chegar meia hora atrasado, 15 minutos atrasado, 10 minutos atrasado. O cara jogar com 3, 4 quilos acima do peso. Isso aí é uma coisa moderna? Não, a pergunta ia ser exatamente... Não, eu estou falando... mas vai lá. A pergunta ia ser, talvez tenha faltado um pouco dessa moda antiga aí nos casos deles, ou em outros casos. A coisa mais certa aí quando ele chegou no Corinthians, por isso que eu adoro o Vanderlei. O Vanderlei está de volta, ele fala assim, alguém inventou algum esquema diferente nos últimos anos? Sabe o que foi inventado no futebol nos últimos anos? Palavras difíceis, palavras bonitas, né? Tecnologia. Mas você acha que... Você tem que fazer, o treinador tem que fazer o jogador entender. Muitos treinadores falam palavras difíceis, que eu não tenho nada contra, cada um é cada um. Se o cara pega o dicionário, fica lá à noite escutando, ouvindo, decorando palavras difíceis para falar na entrevista, o problema é dele. Eu tenho que fazer o meu grupo entender o que eu quero. Ponto. É moda antiga? Sim, é moda antiga. Tem muitos jogadores que não conversam com o treinador hoje em dia, quando ele fala uma palavra difícil, que ele tem todo o direito, porque ele fica com vergonha de perguntar para o treinador o que quer dizer aquela palavra. Não entendeu, né? E aí ele vai para o campo sem entender o que o treinador explicou para ele. Você acha que isso é maneiro no futebol? O jogador entrar com dúvidas no campo? Aí eu vejo muita gente falando bonito, palavras difíceis, que é a mesma coisa do que a gente falava antigamente. Mas só que hoje em dia eu falo as coisas antigamente para o meu grupo, é o que eu quero que eles entendam. Falar bonito, falar palavras difíceis, eu posso falar. Mas você também concorda... Mas será que o meu grupo está entendendo o que eu estou falando? O meu grupo tem que entender o que eu estou falando para eles. Você concorda com o Lucha que a única coisa que mudou foi isso? Não teve uma inovação tática, uma coisa mais... Teve uma coisa que eu, no fundo... Olha, que coisa diferente do futebol. Não, esquece. O que está tendo hoje em dia muito no futebol, palavras bonitas, palavras difíceis. Tem a questão física que ele mencionou também, né? Muita gente criticava lá atrás que ele andava com preparador físico, com nutricionista, com isso. Hoje é a norma em todo clube, né? Hoje em dia o clube já tem isso. Eu não ando, porque o clube já tem, entendeu? Mas, e aí eu falo? O Renato, teve chance do Luan retornar? Pro Grêmio? Existiu alguma possibilidade desde que você, nesse seu retorno? Ele me procurou no início do ano. E qual foi a sua conversa com ele, sua decisão? E o porquê da sua decisão? O financeiro. O Luan, ele tem um contrato com o Corinthians. Ele já tinha um contrato bom com o Grêmio. Sim. Quando ele saiu do Grêmio, por méritos, que fique bem claro, por méritos. Ele foi para o Corinthians com um contrato melhor ainda, óbvio, senão ele não trocaria. E hoje ele tem um contrato muito bom com o Corinthians. Que hoje o Grêmio, eu já falei aqui no início da entrevista, o Grêmio é um dos clubes que financeiramente está passando por problemas. Então fica difícil você trazer um jogador que nem o Luan, entendeu? Pagando o salário dele. Aí a folha de pagamento, a gente já diminuiu a folha de pagamento, entendeu? Nós já tivemos no início do ano um problema com o Kahneman, que eu tive que sair da minha série 2 dias antes para voltar para Porto Alegre. Resolver o pepino. Para ajudar a resolver o pepino, entendeu? E ainda bem que foi resolvido. E aí você trazer o Luan, aí entra a parte financeira, entendeu? No Santos, por exemplo, ele ganhou um percentual, né? Para a gente não citar salários, né, exatamente, mas um percentual bem menor, né? Um proporcional ali bem menor, lógico que o Corinthians completava. Essa composição não pode ser feita dessa vez. Mas aí o Corinthians completava, entendeu? Não é que até o Grêmio dezembro, quer... pelo menos, que é onde o mas aí é uma coisa entre os clubes. né? Mas mesmo o Grêmio pagando metade do salário do Luan, ainda assim é alto, elevado, né? porque pelas condições financeiras que o clube está passando, entendeu? Renato. Já que a gente começou a diminuir, a gente tirou alguns jogadores justamente para diminuir a folha de pagamento, não adianta você trazer outro, tira 3, 4 que ganham bem, e aí traz um outro para ganhar bem. Não tem lógica. Renato, pode ir. Questão, uma possível não tocar, né, em seleção brasileira, né? Em 2021, durante a Copa América, seu nome cresceu, né? Foi muito... Aventava-se muito a possibilidade do Tite não continuar às vésperas, às portas da Copa, e de você assumir. A pergunta é bem direta, Renato. Você chegou a ser procurado por alguém da CBF e, principalmente, você ainda alimenta esse desejo, ainda tem esse sonho, ainda sustenta a possibilidade de chegar à seleção?
O treinador de futebol que ele não pensa em seleção brasileira é porque ele não se garante. Qual é o topo do treinador de futebol? É uma seleção brasileira. Se eu vou chegar lá ou não, bom, aí não sei. Mas eu trabalho para isso. Eu ganhei vários títulos para ter uma oportunidade. Se as pessoas acharem que eu mereço essa oportunidade, elas vão me dar. Se não me derem, eu vou continuar trabalhando da mesma forma. Eu, quando comecei a jogar futebol, eu tinha um sonho de chegar na seleção brasileira. Eu cheguei com 19 anos na seleção brasileira, 20 anos, e fiquei durante 10 anos na seleção brasileira, como jogador. Como que eu não vou pensar em termos de seleção brasileira sendo um treinador? É lógico que eu quero chegar no topo. Qualquer treinador que pensa grande e que se garanta, ele tem que pensar em seleção brasileira. Um treinador que fala assim, não, eu não quero seleção brasileira, é porque ele não se garante. E você acha que a sua passagem pelo Flamengo, mais ou menos nessa época, ela acabou, no fim das contas, pelo modo como você saiu, te afastando um pouco não. desse sonho? Não. Bom, as pessoas não podem pensar dessa forma. Eu disputei Copa do Brasil, eu disputei Libertadores e Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. E tive 74% de aproveitamento. O único que teve um pouco mais do que eu foi o Jorge Jesus, e disputou 2 competições. Terminou o jogo da Libertadores, quando entrei no vestiário, independente da decisão da diretoria, eu me despedi do grupo. Eu falei que ia sair. E saí. Já no vestiário mesmo? Já no vestiário mesmo. Após a partida ali, na roda, eu me despedi deles. Eu falei, tô saindo. Por quê? Mas independente... Porque eu achei que eu tinha que descansar. Na verdade, a minha família nem queria que eu fosse. Entendeu? Porque eu estava quase 5 anos no Grêmio, vou descansar, curte um pouco a vida, curte um pouco a família, acabei indo. Mas tive 74% de aproveitamento. Independente da decisão da diretoria, independente da minha decisão, aí eu te pergunto, um treinador com 74% de aproveitamento, ele é avaliado por uma seleção brasileira por causa que ele perdeu um título? E foi um jogo Quer dizer, então, que se eu ganho o título, eu sou melhor. Foi um jogo atípico também. É a mesma coisa o Abel. O Abel ganhou. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Abel, como treinador. Ele ganhou. Se eu ganho aquela final e ele perde, ele não era um bom treinador? As pessoas dizem, o Abel é ruim. Não existe isso, você falar de uma competição, é a mesma coisa do jogador. Você falar que o cara não foi bem numa competição, você falar que o jogador é ruim. Ou um técnico que perdeu uma competição. Você tem que ver ao longo do tempo, ele como técnico, eu digo qualquer técnico, os números, os títulos, aí você pode comparar esse técnico, bom, esse não é, esse tem condições, esse não tem. E agora a prioridade da CBF parece ser um treinador estrangeiro, né? O próprio presidente já admite essa busca por um nome de fora, o Ancelotti é o nome mais comentado. Como que você vê essa opção, né? Essa mudança de rota de ir atrás de um estrangeiro? Se você acha válido, se você acha que a prioridade tinha que ser de um treinador brasileiro? É difícil de opinar, entendeu? O presidente da CBF que tem que saber dessa resposta, entendeu? Nunca esquecendo que o Brasil é o país que mais ganhou Copas do Mundo. E ampliando essa pergunta fora da seleção, para a presença dos treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Eu já vi você falar que eles são tratados de forma diferente. Sim, por vocês. Tem mais paciência pela imprensa. Por vocês que eu digo, com todo o respeito, sim, viu? Sim. Com todo o respeito, Não, sim. Tranquilo, sim. Pode falar. Por exemplo, eu dou exemplo. Eu acho que se o cara tem capacidade, ele tem que trabalhar. Ele tem a oportunidade dele, tudo bem. Mas a coisa que eu coloco em jogo é o seguinte, eu queria ver, eu não estou nem culpando eles, né, nessa parte, mas eu queria ver um treinador brasileiro, como está acontecendo em alguns clubes aqui. Os treinadores portugueses vêm, põem uma multa alta, não dão resultado, vão embora com 3, 4 meses e levam milhões. E não é só num clube, e não tem 1 ou 2 só treinadores, são vários. Eu queria ver um treinador brasileiro lá fora, em Portugal, não dando resultado, e levando esse dinheiro todos os portugueses para ver o quanto que iam aturar os treinadores brasileiros. Aí eu queria ver. E outra, eu queria ver se lá fora eles iam ter a paciência com os treinadores brasileiros, se não desse resultados, da forma que os treinadores portugueses estão tendo. Você não acha que às vezes o cara chega aqui, venderam uma coisa para ele, quando ele chega ele vê que é outra coisa, e aí ele resolve, em vez de tentar... É que aqui no Brasil, talvez o treinador brasileiro já está acostumado com a dificuldade, né? Talvez o cara chega aqui, vê outra coisa e já, não foi isso que me prometeram. Sim, é verdade. Também tem. Lá fora, eles têm uma paciência
muito grande com o treinador, entendeu? Eles bancam o treinador lá fora, mesmo que não tenha bons resultados, entendeu? No Brasil, não. No Brasil tem que matar um leão. Pô, eu dei o exemplo, eu estava no Flamengo, quando cheguei no Flamengo, a gente começou o Campeonato Brasileiro, a gente começou a golear todo mundo, tá beleza. Depois a gente continuou ganhando, mas apertado, vinham as críticas. Eu falei, pelo amor de Deus. Mesmo ganhando, mas estava apertado, os resultados apertados, vinham críticas. Não, tem que golear. Eu falei, pô, que país a gente vive. Você acabou saindo, se sentindo injustiçado quando você saiu? Não. Eu adoro aquele clube. Por onde eu passei, eu só fiz amizades, como jogador, como treinador. Não. Eu saí porque eu precisava descansar. Renato, tem uma imagem que marca um pouco, né, a questão aqui em São Paulo, já que a gente está, que é a sua apresentação no São Paulo, né, que ficou aquele quase, né, a sensação do quase do Renato estar aqui, né, como jogador. E como treinador, por muitas vezes já se aventou muito, né, a possibilidade de você dirigir algum dos grandes, e o último deles que bateu aí a porta foi o Corinthians, né, nesse meio tempo aí entre Flamengo e Seleção Brasileira que você cogitou. O Santos também. O Santos também, exatamente. Eu quero saber uma coisa, na ocasião, quando parecia que a coisa entre as partes estava andando, a Carol, né, também publicava algumas coisas nas redes sociais, brincava com os torcedores. É claro que a gente sabe que até às vezes instruída, né, pelo pai, ela não ia brincar se não tivesse alguma verdade, né? O quanto faltou e o que aconteceu ali para que esse acordo fosse desfeito, talvez de última hora, ou o que faltou com o Corinthians? Não, na verdade, a minha filha ela é uma máquina de mexer naquele Instagram dela e eu sou uma máquina de brigar com ela quanto a isso. Então, eu não acompanho. Muitas vezes eu falo para ela, ela é muito inocente, entendeu? No mundo do futebol. Eu falei, Carol, você não posta nada, que às vezes uma postagem tua vai prejudicar seu pai. E foi nessa época que ela começou, Carol, eu puxo a orelha dela, eu discuto com ela, eu brigo no bom sentido com ela. Mas ela, nesse ponto, ela é inocente. Eu falei, cara, tá vendo, você está prejudicando seu pai. Eu já te falei para você não postar nada. Talvez ela tenha ido um pouco além. Daqui a pouco... eu tive conversas com o pessoal do Corinthians. Mas só que eu não... E o quanto avançou? Não cheguei num acordo. Não cheguei num Mas acordo. dá para dizer como atacante que bateu na trave, chegou perto... Chegou perto. Porque as informações que circularam aqui é que chegou muito perto, né? De que o Renato já tinha até tudo preparado para que você fosse anunciado. Inclusive, como seria a apresentação, estava tudo... Isso é verdade também? Não, quanto à apresentação, eu não estava sabendo. Nós estávamos conversando bastante, entendeu? As conversas estavam bastante adiantadas, mas aí não chegamos num acordo. E teve algum motivo especial para você recuar? Não, alguma situação? não é motivo. Financeiro. Financeiro mesmo. Uma pergunta importante também, Renato, são as projeções, né? Você, logicamente, você falou de seleção brasileira, né? Falou sobre brasileiros, sobre Copa do Brasil. Com relação aos treinadores aí que almejam, né? Tanto às vezes treinar fora do país, né? Fazer o caminho inverso. Você acha que falta oportunidade para os treinadores brasileiros? Tem a questão da licença, tem a questão do enquadramento, logicamente, mas o caminho inverso, você acha que falta também existir? Eu não tenho esse desejo de treinar lá fora, entendeu? Agora, o treinador brasileiro que tem... É mais um em cima do treinador estrangeiro. Eles não precisam de licença para trabalhar aqui no Brasil. Dá licença, estou entrando aqui no Brasil, vim trabalhar. Beleza, qual clube você quer? Papatum, pode trabalhar. O nosso já não pode trabalhar lá fora sem a carteira. Quer dizer, aí faz curso, mas a carteira não sai nunca. A licença não sai nunca, então fica difícil. Agora, o cara quer fazer o inverno, aí já é de cada treinador, entendeu? Às vezes ele não tem oportunidade aqui, tem uma oportunidade num país que aceita, entendeu? Que ele quer, de repente vai sofrer um pouquinho, entre aspas, numa Arábia, no Japão. Eu não tenho esse sonho, nem treinar na Europa. Não, é zero, chance zero. Não quero, não preciso e não quero sair do Brasil. Tem uma frase que você... Uma das respostas que você dá para a cara, a gente já vai terminar, né? É quando você chega a Roma e perguntaram se você ia mudar alguma coisa para jogar na Europa. Você falou, não, eu vou mudar. Eu vou mudar do vinho, da cerveja para o vinho. Essa vai ser a minha mudança a partir de agora. Assim, mostrando que, né, o Renato, né, tem a personalidade dele e vai ser o mesmo... Eu tenho minha personalidade, cada um tem a sua. A minha eu sei que é forte, entendeu? Mas é minha personalidade, e ponto. Renato, para fechar, a gente queria só fazer uma última brincadeira aqui com você.
é o seguinte, a gente vai falar frases que você já falou ao longo da sua vida. Fica tranquilo que não é nada polêmico. E aí você fala se você mantém a sua opinião ou se você, por algum motivo, mudou de opinião, reviu alguma coisa, falaria outra coisa hoje. Vamos lá. Quem precisa aprender tem que estudar. Quem não precisa pode tirar férias na praia. Não é bem assim, estudar, aprender. Aprender, cada um tem sua maneira de aprender, entendeu? Eu aprendo vendo jogos da Europa, aqui no Brasil mesmo. Eu aprendo, agora eu vou para uma sala de aula. Por exemplo, eu não vou citar, mas tem muita gente que dá aula que nunca encostou numa bola. Mas quer te dar aula. E aí eu te pergunto, eu vou aprender o quê com esse tipo de pessoa? Jorge Jesus tem 65 anos, nunca treinou fora de Portugal e nunca ganhou nada antes. Eu continuo afirmando. Eu quis dizer, não por causa da idade dele, mas eu quis dizer o seguinte, eu acho que era 68 anos até. Bom, mas depois a gente eu quis dizer o seguinte, que eu nunca tinha escutado o nome dele e ele nunca tinha ganho nada. Nesse sentido, ele podia ter 90 anos, podia ter 40 anos, podia ter 25. A questão não era a idade, a questão é que eu nunca tinha ouvido falar dele e ele nunca conquistou nada. Entendeu? Ele veio para o Flamengo, em 6 meses ele conquistou 2 títulos, a mesma coisa que o Dorival conquistou. Futebol bonito tem que cobrar do Atlético Mineiro e do Flamengo, que tem 200 milhões para contratar. Com 200 milhões podem me cobrar futebol bonito. Sim, eu fui no Flamengo e tive 74% de aproveitamento. E jogou bonito? Jogou bonito. E 3 competições com 7 outros jogadores no departamento médico. Queria ver o Cristiano Ronaldo jogar nos times que eu joguei e ser campeão como eu fui. Confirmo, eu queria ver. E salários atrasados. E campos, salários atrasados. E olha pro lado, é isso aí que tem no teu lado. Agora deixa eu jogar no teu lugar e com o teu salário e olha quem tá do meu lado. E teve uma mais direta aqui que foi: Cristiano Ronaldo é um grande campeão, mas bola o Renato jogou mais. Joguei mais do que ele. Confirma? Sim. Tá bom. Confirmo. E aí? E nem Mas você não me viram jogar, mas cada um tem sua opinião. Não, mas cada um tem sua opinião, pô. Mas é em cima de tudo isso que eu falei, eu querendo jogar lá no Real Madrid, do lado de quem ele jogou, ganhar o que ele ganhava, uma vez por semana, ele vir aqui no meu lugar e dar o resultado que eu dei. Ou seja, mantém. Lógico. Tá certo. Renato, e olha que eu admiro ele pra caramba. Eu dou sempre exemplos pro meu grupo, dele inclusive, dele, do Messi. Olha, os caras consagrados, 4, 5, 6 bolas de ouro, e todo ano eles querem bater o próprio recorde. Esse é o grande profissional, esse é o vencedor. E nesse jogador você tem que se inspirar. E no Renato não? Sim, do Renato também, mas os caras, né, bola de ouro, quer dizer, que eu tô falando assim, eu tenho uma formiguinha de dinheiro perto do que eles têm, entendeu? Mas eles correm atrás, tu vê, eles têm tudo na vida e continuam correndo atrás. Por quê? Porque querem ganhar. Esses são os verdadeiros vencedores. É essa geração que eu sempre falo, se espelha nesses caras aí. Eu mando se espelhar no Luizito, no Soares, lá do meu grupo também. O cara que tem 35, 36 anos, quer treinar todo dia, quer jogar todos os jogos, quer jogar os 90 minutos, entendeu? É um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora. Eu falei, cara, vocês têm um exemplo dentro do clube, se inspira nesses caras aí. Esses caras são modelos pro futebol. O Luizito já está entre os maiores que você treinou? Sim. Os melhores que você treinou? Sim. Ele Ou é o melhor, talvez? Não, ele está entre os melhores. Para mim, o melhor é o Messi. Mas entre os que você trabalhou. Que eu trabalhei, ele está entre os melhores. Pô, eu trabalhei com fenômenos também, né? Romário, né? Eu trabalhei com um grande jogador também, mas ele ele é o 5º maior artilheiro do mundo. Porra, ninguém é o 5º melhor artilheiro do mundo, nada. Mas eu me orgulho de estar treinando ele, entendeu? Ele falou pra gente que pediu o teu DVD mostrando que você fez gol se você fez mesmo gols de falta ou não. Pô, se eu fiz gol de falta. E eu ainda, outro dia brinquei com ele, você ainda não está preparado para ver meu DVD, vai por mim. Ele não viu ainda? Não, ele não está preparado. Entendi. Calma, tem que preparar ele aos poucos. Né? É uma coisa que tem que pode conquistar. Ficar chocado, ele vai dizer, é montagem. Não é montagem, não. Beleza, Renato Gaúcho, obrigado, a gente precisa encerrar. Ver se identifica aí com algumas dessas fotos, essas imagens, se você encontra alguém aí. Pode ir mostrando ali, Renato, para a câmera do meio ali. Essa aqui. Olha uma. Nada demais, né? Essa aqui você lembra, hein? Ó que pose bonita. Hoje você faria uma pose dessa ainda? Não? Faria. Por que não? Ainda dá, né? Eu acho que está faltando isso pro futebol. Mudou muito. Mudou muito. Né? O torcedor gosta de ver isso, dos seus jogadores, dos seus clubes, entendeu? É o que está faltando para os jogadores de futebol. Você falava de você, do Túlio, né? Sim, vários outros que eu poderia ficar aqui a tarde toda citando. Era o que o torcedor gostava.
Renato no Flamengo. Você acredita que eu lembro dessa foto? Você lembra dessa foto? Esse jogo foi contra o Palmeiras. Vamos ver depois. Nós ganhamos o jogo, se não me engano, de 2-0, um jogo pegado no Maracanã. Aí não sei quem teve, eu acho, um lance, alguém caiu, aí eu fiquei esperando sentar na bola. Renato bagunçou nesse jogo ou não? Fiz um gol. Fiz um golzinho. Você apresentou, não, deu show, né? Alguns jogos, outros dão show. Seleção brasileira. Foi uma coisa que faltou um pouco na sua carreira, você acha? Faltou o título, disputar a Copa do Foi Mundo. o que- Fui, mas não Copa do Mundo joguei. titular. Uma fui cortado, a outra eu joguei só 6, 7 minutos. Pelo Fluminense, gol de barriga. Talvez dá pra compensar como treinador agora. Quem sabe, né? Vamos ver. Por Ó, isso. tava no auge aí. Parece Ó, que foi o joga- mês passado. Jogando flores, né? Renato Gaúcho, jogando obrigado. flores. Obrigado por receber a Foi um placar. prazer. Sempre, nossas páginas são sempre abertas para esse grande personagem do futebol brasileiro. Valeu.